Olá, olá, bom dia para você, meu amigo produtor rural. Que bom que estamos de volta com mais um Conexão Rural Jeremy Pasto aqui pelo canal do Boi. O programa que leva para você informações sobre vários assuntos ligados ao agronegócio, em especial à agricultura. O programa de hoje vai falar sobre integração lavoura-pecuária e também sobre como você utilizar a palhada para o aumento de produtividade, tá certo? Olha, você também vai acompanhar no programa de hoje informações sobre o nosso balcão de vendas. Já já o Guilherme Beretta traz informações das vantagens que você tem em comprar pelo sistema da Jeremy Pasto 0800 647 0050 ou também comprando aí os produtos da Jeremy Pasto por um representante na sua cidade, no seu estado. E você também acompanha informações sobre a VDTEC Plus, a semeadora que você precisa. Você vai conhecer ainda clientes satisfeitos em todo o Brasil e a Jeremy Pasto ao seu alcance, a nossa força de vendas espalhada em todo o país. Bom, e nós recebemos aqui no estúdio hoje, mais uma vez, o Daniel Diraima, que é nosso gerente de vendas, mas temos um convidado especial, não é, Daniel? Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Luiz Carlos. Hoje é um convidado muito especial, professor da antiga UFMS, agora o UFGD. Eu tive o prazer de ter aula com o professor Luiz Carlos e com certeza levar os produtores rurais, agora aqui na Jeremy Pasto, os conhecimentos que adquiri em sala de aula. E hoje está aqui com a gente para poder contar um pouquinho dos experimentos, do que a universidade traz aí para os produtores rurais. Legal, o avanço das tecnologias, em especial na integração lavoura-pecuária. Bom, professor Dr. Luiz Carlos Ferreira de Souza, ele que é engenheiro agrônomo e o Daniel já falou, né? Já foi aluno dele na Universidade Federal da Grande Dourados e ele vem aqui para falar sobre esse assunto com a gente, passar informações importantíssimas para você, produtor. Professor, bom dia para o senhor, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, eu agradeço o convite da Jeremy Pasto para participar hoje do programa Conexão Rural. A gente fica contente quando a gente encontra os nossos ex-alunos, hoje profissionais bem-sucedidos. Temos aqui o Daniel, né? O Daniel há tempo que está aqui na Jeremy Pasto, a gente sempre tem acompanhado a importância dele dentro da empresa, né? Mas para nós também é uma oportunidade. A universidade sempre agradece a oportunidade que tem da gente estar em nome dela, dizer o que a gente está fazendo, o tanto que isso é importante, não só para a formação de alunos, futuros profissionais, mas também para dar uma contribuição para a sociedade. Muito bem, vou falar sobre o assunto de hoje. O assunto que vai trazer os detalhes para os amigos é sobre a integração lavoura-pecuária, aproveitando dois profissionais para falar sobre esse assunto. Professor, é um sistema irreversível o sistema de integração lavoura-pecuária, em especial o plantio na palhada? Ele melhorou a qualidade do sistema plantio direto, né? Tão importante é esse sistema que há uns 5 anos atrás eu solicitei para a universidade que fosse criada uma disciplina ministrada por mim, denominada integração lavoura-pecuária. É um momento onde a gente discute, né, de maneira um pouco mais direcionada, tanto importância é o assunto. E se a gente relembrar, o sistema plantio direto, ele vem aí na década de 70, inicia aí no Paraná, até por questão de Itaipu, ali você tinha o lago, a questão da erosão. Então a consciência de você diminuir a erosão, ela passa por ali. E ela vem evoluindo, ela vem cada vez mais tendo oportunidade de você melhorar a palhada do solo, né? E isso é fundamental. Se a gente fizer um histórico assim, nós tínhamos, hoje, se nós pegarmos, e ainda continua, que o nosso sistema de produção hoje, nós temos em grande escala a soja verão, cada vez mais, né, uma grande cultura, uma rentabilidade excelente, e milho, e agora na segunda safra, né? Só que com essas duas culturas, o sistema gira. A gente sabe que esse sistema, ele vem aí há 20 anos, mais de 20 anos, e tem dado rentabilidade. Mas se nós pensarmos hoje que nós poderíamos estar melhorando, explorando mais essa qualidade do solo, você melhorando a qualidade, principalmente biológica do solo, e você só consegue com isso se você colocar raiz, se você colocar matéria orgânica. Então, nós tínhamos, por exemplo, não que não seja importante o milheto. O milheto ele é uma cultura importante, ele também ele tem uma produção rápida, a planta tem um crescimento rápido, mas até então nós tínhamos um modelo, quando nós plantávamos a soja, por exemplo, no mês de novembro, então nós tínhamos o mês de setembro, outubro, para que o milheto crescesse, e ele foi importante na região do Cerrado como cobertura.
ele vê e ainda continua sendo, ele é uma planta ainda que ele tem várias qualidades, né, como cultura. Mas quando você vem com esse sistema hoje, a soja cada vez mais precoce para possibilitar um plantio do milho mais cedo, nós não temos muito tempo de produzir uma palha que não seja aproveitando junto com o milho, e por isso que entra aí, quer dizer, a oportunidade de nós acrescentarmos um pouco de palha é junto com o milho. E hoje esse consórcio que ele veio aí, milho com braquiária, ele tem dado muito certo, aqueles produtores que têm visto aí, e eu até diria assim, nós temos dois ambientes que eu acho que é fundamental você ter a palha no ambiente. Um é um solo muito argiloso. O solo muito argiloso, pela própria gênese do solo, ele vai criar uma compactação natural, certo? Se você pegar um solo desse num período de seca, ele vai ter essa compactação. Na água, se ele for bem manejado, bem porosidade, ele vai ter absorção. Mas se nós colocarmos palha num ambiente desse, raiz num ambiente desse, você vai melhorar muito mais esse solo. Com certeza. A mesma coisa é do solo de textura média vindo para arenoso. É um ambiente também que você tem que colocar palha, colocar raiz. É o solo que tem baixa matéria orgânica e você tem que colocar. Então, você perguntou para mim se a integração, tanto a integração quanto o consórcio, são dois sistemas distintos. Um permite, digamos, o próprio consórcio, ele não... você pode também, se tiver condições, de soltar os animais num período menor, né? E já a integração, você tem um pasto já definido com um período maior. Portanto, já é um sistema que já está sedimentado, é irreversível o processo. A gente vê, claro, que a cada ano nós só temos o aumento da tecnologia, a melhoria do solo e também da produtividade, viu? Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo com o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, que vai falar sobre integração lavoura-pecuária, focando dois aspectos, né? O econômico, que talvez seja um aspecto fundamental para o produtor rural, e o ambiental, que aí interessa a toda a humanidade, né? Mas também o produtor rural, porque tem esse compromisso. Nós vamos agora conhecer mais um cliente satisfeito de Germipasto. Você conhece o Lúcio da Malha? Ele tem uma fazenda lá em Douradina, ou aqui em Douradina, no Mato Grosso do Sul. É a fazenda Boa Vista. E você vai conhecer esse cliente para lá de satisfeito. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Eu sou Lúcio da Malha, sou produtor no município de Douradina. Estou no plantio direto há quase 40 anos e estou usando semente Germipasto em torno de 10 anos. Eu me optei por essa marca pela qualidade e assistência técnica. Eu vejo num plantio bem feito, não só da cultura em si, o milho, mas da braquiária, para a gente garantir um stand bem feito, porque um plantio bem feito já garante praticamente 50% do sucesso da minha lavoura, e a braquiária não é diferente. Eu preciso ter uma cobertura uniforme para depois fazer um manejo bem feito e conseguir dessecar bem. Isso depende muito de qualidade da semente. A garantia daquilo que eu estou comprando é aquilo que eu estou plantando. E pureza para não trazer doença ou outras ervas, que é um grande problema que nós temos hoje, nematóide e ervas daninhas que você vai trazendo, você pode vir junto da semente. E daí a importância de você ter uma empresa confiável para você ter garantia na qualidade daquilo que você está colocando na sua propriedade. Não, você pode ter problema lá para frente. Eu me considero um cliente Germipasto satisfeito, tanto que estou há 10 anos, não troquei de marca, não desfazendo das outras marcas, mas dado que todas as compras durante esse tempo que eu comprei, era o que eu esperava, tanto em qualidade como em preço. E aquele negócio, comprei, plantei e fiquei satisfeito, nunca tive nada a reclamar. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, está aí mais um cliente satisfeito Germipasto. Olha, o Guilherme Beretta está no nosso balcão de vendas e traz informações da VDTech Plus. Fala, Guilherme! Olá, meu amigo produtor rural, muito bom dia a você. E olha, eu estou aqui no balcão de vendas e muito bem acompanhado. Olha só quem está comigo.
Exatamente a VDTech Plus, essa máquina que você já conhece, uma máquina patenteada pela Germipasto, lançada em 2012, são praticamente 3 anos e meio de lançamento e de lá para cá grande sucesso. Afinal, a Germipasto atendeu um sonho antigo dela própria, né, que era justamente quando a gente oferecia para você, produtor rural, sementes de alta pureza com 80 de valor cultural. Realmente você não tinha uma máquina aferida para estar lançando ao seu solo pequenas quantidades. Hoje nós temos a VDTech, que uma das grandes características dessa máquina é justamente a regulagem de pequenas quantidades, né, onde o produtor vai atender o novo conceito da reforma e da formação da pastagem, que não mais é a quantidade de quilos por hectare, e sim a quantidade exata de sementes por metro quadrado. A VDTech faz exatamente isso para que você feche o seu plantio aí com chave de ouro. E aí não tem erro, viu, meu amigo? Você vai adquirir aí sementes da Germipasto da mais alta qualidade e também a VDTech. É sucesso tranquilo que você vai ter aí na sua propriedade. Além disso, é a única máquina elétrica do mercado com essa finalidade de fazer a semeadura a lanço e que deve ser acoplada preferencialmente na dianteira do trator. Dessa forma, nós conseguimos na mesma operação, no mesmo trator, acoplar um segundo equipamento na traseira, que seria a grade ou o rolo que já vem fazendo a incorporação. E aí, meu amigo, nós temos aí 2 operações em uma única máquina. São pelo menos R$ 50 de economia quando a gente considera a redução de uma operação, R$ 50 de economia. Uma conta que a gente sempre faz e prova para você que essa máquina se paga, que possui um custo-benefício bastante atrativo, é que em torno de 180 a 200 hectares você já pagou a sua VDTech, feito essa área na vida útil aí da sua máquina. Olha, não perca a oportunidade, a Germipasto disponibiliza a VDTech com entrega imediata para você, para que você também se torne mais um cliente satisfeito da empresa. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse gratuito para qualquer parte do país, 0800 647 0050. Aí está também o nosso site, germipasto.com.br. Inclusive, se você precisar de um auxílio de um representante próximo a você, é só clicar no mapinha do seu estado e aí sim você vai fazer contato, vai ter sempre alguém à sua disposição e também nas redes sociais. facebook.com/Germipasto e também no canal de vídeos do YouTube, coloca lá Germipasto, ou então VDTech Plus, vários vídeos direcionados para essa máquina. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Guilherme Beretta. Daqui a pouquinho você volta com mais informações, viu, Guilherme? No nosso balcão de vendas. E você que está nos acompanhando pode ligar, viu? Pega o telefone 0800 647 0050. É o telefone para você conversar com a equipe nota 10 da Germipasto. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso bate-papo com o professor Luiz Carlos Ferreira de Souza, ele que é engenheiro agrônomo, é da Universidade Federal da Grande Dourados. Nos dá o prazer aqui de bater um papo sobre integração lavoura-pecuária, né, Daniel? É um assunto muito importante, Daniel. Sim, é como a gente falou no início do programa, é um sistema sem volta, veio para ajudar e muito, né? Tanto nas áreas de solos argilosos, nas áreas de solos arenosos também, então a contribuição para a palha, para a produção de matéria orgânica, para a produção de pecuária no sistema é muito bom e vem mostrando que cada vez mais tem como o produtor colocar dentro da propriedade e ganhar com isso. Deixa eu abordar dois aspectos com vocês. A questão, primeiro, custo de produção. É sempre importante o produtor estar atento, não é, professor? Sobre as questões de custo de produção, talvez é o que mais incomoda o produtor. E o outro fator são as questões climáticas. Focando esses 2 fatores, como que o sistema pode contribuir? Eu vejo que o sistema, você tem que olhar a própria denominação, é um sistema. E esse sistema, você fala de outra situação aí, da instabilidade climática, às vezes chovendo muito, outras chovendo menos, e você tem que estar preparado hoje no sentido de você conseguir conviver sem ter, digamos assim, algum trauma em termos de produtividade. Então, dentro disso aí, eu vejo assim, você tem alguns aspectos do sistema que você quantifica e você não tem como dar preço. Por exemplo, o que é 1, 2%, 3% de matéria orgânica do solo? Essa melhoria do solo, que você está construindo uma fertilidade. Isso não tem preço, certo? Eu não consigo comprar isso no mercado, né? Eu não consigo. Então, isso, a gente, para fazer uma análise econômica, você tem que ver. É lógico que a questão emergencial tem que pagar meu custo e me dar uma rentabilidade para eu continuar. Mas eu tenho que também ver que, às vezes, essa minha rentabilidade pode não ser
a maior, mas do outro lado eu tenho uma rentabilidade do solo que está me dando aí para o solo uma estabilidade de produção. Então, às vezes é lógico que o produtor quer ter lucro, e toda atividade tem que ter lucro. Com certeza. Mas essa questão da melhoria do solo, ela é uma coisa que ela é mundial. O mundo todo hoje você quer ter uma agricultura mais equilibrada, hoje nós temos aquela agricultura de baixo carbono. Bom, traduzindo, isso quer dizer que o produtor pode minimizar custos de produção se ele usar o sistema de integração ou o plantio na palha, é isso, Daniel? Na verdade, ele não aumenta o custo, ele consegue pagar as despesas, sobra, consegue fazer o sistema rodar positivo, de forma positiva no final, porque ele imagina o seguinte, se eu colocar braquiária, se eu colocar palha no sistema, eu vou ter um custo adicional, vou ter algum... vai fechar no vermelho? Não. E além disso, além dele conseguir fechar no azul, pagar as contas, é o que o professor falou, ele está melhorando a fertilidade do solo, ele está construindo o solo. Né? Com isso, o que vai acontecer? O nível de produtividade dele hoje é 1. E daqui 10 anos, daqui 5 anos, vai ser maior. É uma poupança, Exato. É o potencial de... poupança do solo. Você está aumentando o potencial de produção do solo e outra. Você está evitando o problema de altos e baixos. Num ano choveu pouco, perdeu demais, com o incremento de matéria orgânica. Estabilidade, é isso? Além de aumentar a estabilidade, manter a estabilidade, eu aumento o potencial de produção do solo. Então, ao longo do tempo, isso é muito positivo. Com certeza. E como o professor falou, não tem outra forma. Não tem onde encontrar matéria orgânica, a não ser modificando, trabalhando o sistema. Não compra pronto no mercado, exatamente, como ele disse, né? O professor trouxe para a gente aqui uma tabela que fala sobre valores de produtividade de soja, considerando rotação de culturas. É isso, professor? Esse trabalho aqui é um trabalho que ele também é executado lá na Fazenda Experimental da FGD. Esse trabalho iniciou em 2009. Em 2009, e sempre, desde o tempo que eu entrei na universidade, eu sou um adepto do sistema plantio direto e a gente sempre está estudando plantio direto e não foi diferente. Assim que a universidade comprou essa propriedade, nós adquirimos. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando só 3 situações aqui, elas são outras, mas 3 importantes, que está envolvendo aqui milho e soja, que é a coisa que a região, né, o Mato Grosso do Sul e o Brasil todo, as 2 culturas mais principais. Então, por exemplo, esse pousio aqui significa o quê? Que antes da soja, aquela área fica em pousio, ela não tem cultura alguma. Certo. E mesmo que venha surgir uma sementeira de uma planta daninha, ela é dessecada. Por quê? Eu quero ver o efeito do milho mais braquiário sobre a soja. E aqui eu sei que vai ter sempre soja sobre soja. Então, e aqui dá para nós observarmos que houve ganho sim. Quer dizer, quando eu saí do pousio, eu acrescentei milho, né, antes da soja, a soja produziu 3.636 quilos naquele ano, e milho mais braquiária também você teve produtividade semelhante. É lógico que isso são dados que nós estamos pegando em 2013. Cada ano a tendência é esse sistema ir melhorando. Que é a construção do solo que o Daniel exatamente. Disse, também, ele vai construindo. Nós estamos agora colhendo... Mas à medida que eu melhoro a qualidade do solo, eu aumento a minha produção, é isso? A minha produtividade? Exato. Eu estou colhendo esse experimento agora, esse ano, essa semana. Antes de ontem eu estava lá colhendo. Nós já estamos tendo produtividade desse ano, que foi um ano fantástico, acima de 70 sacos, certo? Então, isso mostra, e mais recentemente eu fiz uma análise do solo dessas áreas, olha, a matéria orgânica aumentou, todos os indicadores de solo melhoraram. Esses experimentos começaram em 2009, é isso? Em 2009. Quer dizer, de lá para cá a gente tem um aumento você tem um aumento, matéria orgânica do solo. E o que mais, digamos assim, o que mais, não digo que impressiona, mas o que mais dá sustentabilidade. Porque você vê, em 2009 foi o período que nós fizemos a calagem, acrescentamos gesso, de acordo com o que precisava a área. De lá para cá nós não fizemos mais calagem, não fizemos nada. E fazendo análise de solo... Só matéria orgânica... E fazendo análise de solo agora, surpreende que você tem o pH ainda em valores adequados, matéria orgânica alta, teor de alumínio zerado. Então, assim, o sistema plantio direto, e esse sistema que envolve raiz de planta, ele é diferente daquele sistema convencional. Eu posso construir uma fertilidade nesse sistema. No sistema convencional, eu não consigo. Ou seja, talvez traduzindo isso para o produtor, né? A matéria orgânica que foi incorporada ao solo ao longo desses anos reduziu a taxa de fertilizantes, né? Ela é um fertilizante natural. Ela potencializa o uso dos fertilizantes. E a palha, Éder, para a gente... nós vamos colocar palha. Então, o produtor, ele vai, no primeiro momento, fugir da estiagem,
porque ele tem aquela camada termorreguladora. Essa camada evita emergência de plantas invasoras. Essa camada que está ali, ao longo do tempo, ela vai sendo decomposta e vai entrando para dentro do solo. Essa matéria orgânica é essa palha decomposta ao longo do tempo. Mas isso, fertilizante natural. Exatamente. Nós não conseguimos fazer isso de um ano para o outro. Para o solo ser construído demorou milhares de anos, milhões de anos. E hoje nós estamos construindo a parte fértil do solo, que é a camada superficial, 0, 10, 15 centímetros. Então, essa matéria orgânica que está na superfície, ela vai se decompondo e com isso vai misturando ao solo. E é como nós falamos, imagina esse solo, começou em 2009, imagina 2019, em 2029, mantendo esse sistema. É claro, vai encontrar problema, vai ter novas pragas, vai ter doenças que vão surgirem por conta disso. Mas o potencial de produtividade desse solo é muito grande. Então nós temos uma condição climática favorável, temperatura alta, voluminosidade, chuva, porém chuva irregular. Então essa camada vai ajudar nessa parte de chuva irregular e aí criar uma condição de fertilidade muito boa. E aquilo que você falou, quando o produtor adiciona um fertilizante, potencializa mais o uso por conta da matéria orgânica ao solo. Bacana. Já voltamos nesse assunto. Nós vamos agora até Sinop, no Mato Grosso, porque vamos conhecer mais um representante da Germipasto também lá em Sinop, viu? Lá no Mato Grosso. A gente está falando sobre produção de grãos, produção do plantio na palha, e aí o Mato Grosso, claro que é, né, hoje uma referência mundial sobre plantio direto. Nós vamos então conhecer a Agrícola Santa Clara, lá em Sinop. É a Germipasto ao seu alcance. Alô, produtor e pecuarista. Meu nome é Lauro Prepe, sou da Agrícola Santa Clara de Sinop e parceiro da Germipasto há 5 anos. Portanto, nós temos as alternativas no caso de uma renovação de pastagem, na formação de uma pastagem e na integração lavoura-pecuária, nós temos a melhor semente para realizarmos esse trabalho. Tudo isso começa por uma boa semente. Como também temos condições de explicar e considerando a produtividade pelas experiências que nós temos observado, de sugerir qual a melhor alternativa. Temos filiais em Porto Alegre do Norte, Santana do Araguaia, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu. O nosso telefone para contato em Sinop é 66 35 32 51 51 e o e-mail é santaclarasinop@hotmail.com. Muito bem, tá então a Agrícola Santa Clara lá em Sinop, no Mato Grosso. Olha, o Guilherme está chamando a gente novamente para o balcão de vendas e hoje tem uma condição especial para quem está buscando adquirir rusizienses, não é isso, Guilherme? É isso mesmo, Éder Campos. O destaque é a Braquiária rusiziense. A Braquiária rusiziense, que o posicionamento desse material é justamente a proteção do solo, a cobertura de solo. Então você que está colhendo a sua soja agora, precisa realmente desse material fantástico, né, para ter a proteção do seu solo, conservação de umidade, benefícios propriamente dito para o solo, né, justamente a questão da deposição da matéria orgânica, melhoria da parte física do solo, né, aeração, infiltração. Eu estou falando justamente da Braquiária rusiziense. E a Germipasto é produtora e comercializadora desse produto. Nós temos pelo menos 3 apresentações na Braquiária rusiziense. Sementes convencionais com 50 de valor cultural, sementes incrustadas, o material que você já conhece. A Germipasto é pioneiro nesse segmento de incrustação de sementes. E a grande tendência de mercado que são sementes de alta pureza, sementes com 80 de valor cultural, onde você vai utilizar em torno de 3 a 5 quilos por hectare apenas. É dessa forma que a Germipasto preconiza sucesso aí no seu negócio, na sua integração lavoura-pecuária. Afinal, talvez essa é a grande palavra de ordem. Você otimizar, você agregar valor numa mesma área, né? Você ter a safra de boi e também tem a safra de grãos, né? A produção de soja e também a produção do boi, né? Tendo grandes ganhos de peso, inclusive na pecuária, e altas produtividades aí com a agricultura, com a produção de grãos.
Olha, meu amigo, não perca essa grande oportunidade. Germipasto oferece mais uma vez a Braquiária Rusiziense, que é a cultivar especial para você fazer o seu plantio direto. E eu tenho duas promoções para você que se refere à Braquiária Rusiziense. A primeira delas, você vai entrar em contato agora mesmo com a nossa central de vendas, vai adquirir esse material na apresentação 80 de valor cultural e você vai ter imediatamente 10% de desconto. E mais, a Germipasto melhora as condições ainda. Você pode parcelar a sua compra em até 6 pagamentos, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, lembrando que o boleto mínimo é de R$500. A segunda promoção também refere-se à Braquiária Rusiziense, e aí sim, meu amigo, você pode escolher qualquer uma das 3 apresentações. Sementes com 50 de valor cultural, sementes incrustadas e sementes de alta pureza. E melhor, você vai pagar no plano safra, dia 30/5/2016. Olha que facilidade, se eu fosse você, pegava o telefone agora mesmo e entrava em contato com a equipe Nota 10. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Aí está também o nosso site, germipasto.com.br, e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, e para você que curte aí os bons vídeos da empresa, acesse o YouTube, coloca lá Germipasto, ou então VDTech Plus, você vai ter acesso a centenas de vídeos aí à sua disposição. Eu vou ficando por aqui, é com você, Éder Campos. Valeu, Guilherme, grande abraço a você. Olha, você volta daqui a pouquinho com mais informações do nosso balcão de vendas. Um dos pontos importantes na hora de comprar uma semente para integração é a qualidade da semente que você está adquirindo. Inclusive, eu quero aproveitar, Daniel, essas imagens aqui nos mostram o nosso campo de produção aqui em Camapuã, é uma das fazendas onde produzimos as nossas sementes. Você nos falava que nesta fazenda é um ano soja e um ano entra a produção de sementes, é isso? Isso, esse é o grande, aí nós estamos vendo, Éder, o grande diferencial da Germipasto, que é o ter campos de produção próprio, né? Então a Germipasto, como você falou, um ano, nesse caso aí, está plantado soja, depois da colheita dessa soja, entra a cultura da crotalária também para a produção de semente, e no ano seguinte, na safra seguinte, então entra a braquiária. Então um ano é soja, um ano é braquiária, isso nos campos de produção da empresa. Isso garante, né, a eliminação de invasoras, garante aumento de fertilidade por conta dessa palhada de braquiária que nós estamos vendo aí, e aí altas produtividades de soja. Nós estamos nessas áreas, Éder, tem 12, 15, no máximo 30% de argila. São solos extremamente arenosos que, se não fosse pela palhada da braquiária, dificilmente conseguiria produzir soja, e em produtividades altas como a gente tem. E a soja permite aumentar a fertilidade, fixação de nitrogênio, que isso é importante para as braquiárias, né, para a produção de semente. Então, o fato da Germipasto ter campo de produção nos dá uma segurança muito grande e nos dá qualidade no produto que chega até as fazendas, até o produtor rural de todo o Brasil e outras partes do mundo. Então, o fato de nós conhecermos o solo, tratarmos esse solo de acordo com a cultivar que vai ser plantada, o controle para não ter mistura de cultivar, o controle depois na hora de fazer a colheita da semente, levar essa semente em boas condições até a unidade de beneficiamento, isso tudo garante a qualidade da semente que chega até o produtor rural, não só para integração, mas também para a formação de pastagem. O produtor que planta o mombaça, o produtor que planta o charaés, a decumes para formar pastagem, também tem que ter uma semente de boa qualidade. Mas principalmente o produtor que faz integração ou palhada por 2 motivos. Questão de sanidade. Ter uma semente livre de impureza, de plantas invasoras e principalmente nematóide, que é um problema seríssimo. E o segundo ponto, Éder, é o seguinte: principalmente a Rusiziense, ela também tem ela é produzida ou colhida do cacho, como a gente fala em algumas regiões. E essa colheita feita no cacho é ofertada, então, semente que ela apresenta dormência, ela não está pronta para germinar. E é onde muitas vezes o produtor faz a semeadura e a formação não é homogênea, não é uniforme, ou às vezes com um stand muito baixo. Então, pelo fato da Germipasto colher do chão e ter campo próprio, garante uma semente livre de impureza, livre de nematóides, e ainda uma semente que tem alta taxa de germinação, que com uma pequena quantidade de semente, nós trabalhamos com taxas de 1,8 a 3 quilos por hectare no consórcio com milho safrinha, visando palha.
né? Se o produtor pensa em integração, vai colocar pecuária no sistema, claro, tem que colocar uma quantidade maior. Mas uma quantidade de 1,8, 2 quilos por hectare é suficiente, junto com a VDTEC, ou com caixa de grão fino, é suficiente para uma boa formação de palhado, para evitar competição com o milho safrinha e ter produção de palha para soja. Olha, são alguns detalhes que muitas vezes o produtor rural não está atento, né? Essa questão de colher a semente no cacho ou no chão. Isso traz, claro, que essa diferença de resultados. Por quê? A semente colhida no cacho, ela não quebrou a dormência. Muitas vezes o produtor comprou a semente e não deu resultados, porque não houve o cuidado, né, com essa semente. Como disse o Daniel, a Germipasto, ela colhe suas sementes do chão, que vai garantir para o produtor rural a germinação. Isso está ligado diretamente à qualidade da semente, que é um fator muito importante, não é, professor? Eu vejo que o estabelecimento de uma pastagem, ele é uma cultura, o pasto é uma cultura. E você vê pela quantidade de sementes que você utiliza, tem que ter qualidade a semente. Porque é a oportunidade que você tem que fazer aquele passo. Se esse passo for mal feito, você ter baixo stand, isso não tem mais como você consertar. Aquelas áreas que ficaram descobertas vai ser um ambiente para criar plantas daninhas, você vai ter, em termos de rentabilidade do pasto, a oferta muito menor. Onde então, não germina a semente, germina um erva daninha. Exato, quer dizer, aí começa já o erro na implantação de uma pastagem. Quer dizer, aquela pastagem, a oportunidade que ela tem de degradar mais rápido passa a ser maior. Sim, e muitas vezes a diferença de preço, a diferença de custo é muito pequena. Exato. Uma semente de boa qualidade para uma semente de má qualidade. E outro detalhe, uma pastagem ela é formada para vários anos, então esse custo da semente é o mais barato. Se você dividir o custo de formação hoje em torno de R$100 por hectare, por 10 anos são R$10 por hectare, então é muito baixo. E nós sabemos de áreas com mais de 30 anos em perfeitas condições, produzindo muito bem. Então o produtor diluir esse investimento, diluir o custo de implantação para poder realmente conseguir pagar. E uma das formas é utilizando sim a integração lavoura-pecuária. Nós estamos falando de Dourados, a região agrícola, que está introduzindo a pecuária, introduzindo a pastagem, pode ser utilizado para produção de carne ou não, ou somente palhado, e também o inverso. Há várias regiões de pecuária colocando a agricultura para poder colocar fertilidade, para poder pagar a reforma de pastagem. Então a integração entra dos dois lados, tanto nas áreas de agricultura, quanto também nas áreas de pecuária que buscam a agricultura para poder viabilizar a formação da pastagem. Legal. Bom, a nossa conversa está dando a vontade de tomar um cafezinho, rapaz, bem gostoso, bem quentinho. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma matéria agora, convidar os amigos para acompanhar uma matéria que eu fiz com o Armindo Kichel lá em Dourados. Nós fomos juntos a uma fazenda, fazendo Ouro Verde, conhecer a rotação de culturas. Quando a gente voltar depois da matéria, a gente vai estar ali na nossa cozinha, tomando um cafezinho bem quentinho. Pode ser? Vamos lá. Acompanha a matéria então. O assunto hoje é a produção de grãos, levando em consideração dois fatores importantes, a integração agricultura-pecuária, ou lavoura-pecuária, e também a produção de palhada para o aumento da produtividade. E o Armindo Kichel está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E a gente veio aqui num campo de produção, onde a gente vai mostrar uma situação que a gente não aconselha, né, Armindo? Nós realmente estamos aqui numa área de um produtor de grãos tradicional da região, que ele usa a rotação dele apenas soja no verão, milho, safrinha no inverno. E a gente pode ver, inclusive, o resto de milho aqui, né? A gente mostrando aqui no chão, que nós temos aqui resto de palhadas de milho. Ele plantou milho na safra anterior, tirou o milho, colheu o milho e plantou a soja. Mas já vem alguns anos fazendo sem palhada. Sem palhada. Então, ele está não usa a cobertura de solo e não faz a integração lavoura-palha ou lavoura-pasto. Quais os riscos que ele recorre em não colocar palhada só no para solo? ter uma ideia, em anos normais, nós temos dados aqui em Dourados mesmo, o ano passado, com o déficit hídrico de janeiro, nós produzimos 15 sacas a mais onde tinha palhada. Então o estresse hídrico, os produtores que não tinham palhada, eles empataram ou tiveram prejuízo. O produtor que tinha palhada, ele conseguiu 15 sacas a mais. Isso aí hoje representa em termos de dinheiro R$900 por hectare. É importância, mas não é só a produtividade. No estresse hídrico, a palhada segura a água, e muito importante, mas quando não tem estresse hídrico, como esse ano que passou, choveu muito bem, chuvas até bastante volumosas, e nós também temos uma grande diferença na palhada, porque a braquiária não é só segurar a umidade, ela faz ciclagem de nutrientes. As nutrientes que descem no perfil do solo, a raiz da braquiária tem uma habilidade de buscar esse nutriente e botar na superfície. Para ter uma ideia, eu boto 100 kg de fósforo,
A soja só aproveita 45%. Os pastos vão buscar 85% e traz na palhada. Quando desseca, essa palha vai decompor e vai incorporar. Então virando eu tenho matéria orgânica dessa forma. Além da matéria orgânica, retenção de umidade, física do solo, não compacta e fornece nutriente. Isso dá já um incremento bom. Além desses nutrientes, nós temos outro problema sério. Aqui, voltando à parte do nutriente, aqui uma planta, que um ano choveu muito bem, a gente vê que não perfilhou, está até razoavelmente de grão, tem um porte razoável, mas é soja aqui para 45, 50 sacas. Se tivesse feito uma palhada... Poderia aumentar a quantidade de sacos por hectare, é isso? No mínimo de 5 a 10 sacas, dependendo do ano. Mas esse aumento se deve também ao seguinte: quando eu tenho uma rotação soja e milho, tenho dois problemas seríssimos. As pragas da soja vai potencializando e as pragas do milho também. Então o controle, o MIP, o controle biológico, tem dificuldade porque eu tenho que entrar com uma ação total, e vimos aqui na área percevejo, o produtor vai colher essa soja dentro de 10 dias, vai plantar o milho, vai ter que controlar esse percevejo, o marrão, o barriga verde, que vão complicar o milho. Ele vai ter que fazer a aplicação. Então as pragas é mais complexa o controle. Mas tem outro detalhe, que são as invasoras. Coincidentemente nessa área, nós encontramos duas invasoras aqui que não foram controladas via herbicida. Nós temos aqui a buva, que sobrou do controle, mas o mais agressivo é esse sorgo alepense. É uma que tem resistência a herbicida, difícil controle. E além desse invasor, nós temos aí a buva, o amargoso, a trapoeraba, o picão branco, que estão tolerantes aos herbicidas de secação com glifosato. E aí, quando eu coloco uma pastagem, coloco uma braquiária com boa cobertura, reduz em muito esses invasores. Então, o uso da palhada, a rotação de cultura, mesmo milho safra ou safrinha, ou após a colheita da soja, quem não queira fazer safrinha, colocar uma safrinha de pasto. Então nós temos também esse produtor, que ele pode ser o lavoureiro, que faz a integração lavoura-pasto, e o produtor que é agropecuarista, que ele pode tirar a produção de soja, colocar um pasto safrinha agora, a partir de fevereiro e março, e ter uma pastagem maravilhosa a partir de maio, e tendo uma safrinha de boi e uma safrinha de leite. Por outro lado, quem está usando na integração com o milho safrinha, ele vai ter menos palha, vai ter menos produção de carne, mas terá uma palha satisfatória, maravilhosa para fazer o plantio direto. Quer dizer que o uso da palhada é a salvação da lavoura, Armindo, é isso? Olha, pelos complexos hoje da rotação intensiva de produção, praga, doenças invasoras, retenção de nutrientes e estresse averanícolas, hoje a grande solução é a palhada, de pastagem. Bom, isso a GM Pasto sabe muito bem, portanto tem os seus produtos à disposição. Nós temos arrosienses, outras cultivares que também podem ser utilizadas para a produção de palhadas e a VDTEC Plus. Perfeito, mas tem mais um grande detalhe. Hoje, no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, as áreas arenosas, áreas que foram consideradas marginais ao plantio de lavoura, quando nós recuperamos o pasto, quando colocamos a palhada, nós viabilizamos produção de soja em algumas regiões do Brasil, com solos com até 10%, 15% de argila. Solos que até então não tinham aptidão para a lavoura e hoje, com a integração, com a pastagem, está sendo viabilizado. Então vamos lá, estresse hídrico, a palhada ajuda bastante, né? Regula a temperatura, a umidade, incorpora a matéria orgânica no solo e ainda suprime o aparecimento de plantas invasoras, como essas aqui que atrapalham a produtividade, Armindo. Perfeito. É isso aí e mais alguma coisa, porque a integração, toda essa condição do solo, quando eu faço uma rotação de várias culturas, eu melhoro todo o processo produtivo. Muito bem, você viu a matéria aí que eu fiz com o Armindo Kischel lá em Dourados. Teu café, Daniel? Estão tomando um cafezinho agora aqui com o Daniel, professor Luiz Carlos, para a gente continuar nesse assunto, integração lavoura-pecuária, que é o complemento dessa matéria que a gente viu aí com o Armindo Kischel, né? Bom, a gente segue então falando sobre esse assunto, mas a gente tem que destacar o trabalho feito pelo professor via a Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Porque são vários anos de pesquisas, desde 2009 que o professor vem pesquisando o uso das braquiárias em consórcio com o milho e também com a soja para ver resultados. É isso, professor? Nós temos duas linhas de pesquisa
A primeira linha foi aquela que eu mostrei, onde ela iniciou exatamente dia 9, em 2009, e que o foco principal era a rotação de cultura, onde você tem várias espécies rotando com soja, milho, e entre os capins fazem parte. Mas a partir de 2013, nós abrimos uma linha de pesquisa, no qual até o Armindo, pesquisador da Embrapa, tive o prazer de estar orientando ele como ele estudante de doutorado. E aí, então, nós formatamos, ou implantamos esse experimento, que ele tem duplo propósito. No nosso caso, a gente está avaliando o consórcio de milho com várias braquiárias. Mas isso ele pode servir também para o produtor que quer formar pasto, porque como vocês podem ver, tem algumas fotos aí mostrando, ao contrário do que normalmente o produtor faz, tendo apenas o capim nas entrelinhas do milho, aí nós adotamos 2 linhas do capim nas entrelinhas. E aí nós estamos avaliando 5 forrageiras. Nós estamos avaliando a rusiense, que é o capim bastante já conhecido dos produtores, e o mais utilizado, consequentemente, dentro desse propósito. Mas nós estamos estudando também o Mombaça, nós estamos estudando a rusiense, o Piatã, estudando o Charaés, o Mombaça, e o Braquiarão, o Marandu. Dentro desse aspecto, nós temos o capim consorciado, o capim solteiro, e depois que nós colhemos esse milho, e esse capim, logicamente, também ele está avaliando, também de ser avaliada a condição de produção, a quantidade de produção de massa que ele está produzindo, porque ele também pode ter o propósito do último ano que o produtor queira implantar a pastagem dentro do sistema desse, ele pode colher o milho e deixar a pastagem pronta. Então a gente avalia também a quantidade de palha, a quantidade de massa que isso produz. Isso realmente é um experimento que ele tem dado para a gente assim, muita alegria no sentido de que o plantio direto precisa de palha. E quando a gente olha esse experimento e os capins, eles têm as habilidades diferentes de produzir palha em termos de volume e hábito de crescimento das plantas. Então é um experimento que ele não tem prazo para encerrar, porque esse aí ele está sendo um laboratório de campo. Então ele vai agora para o 3º ano de milho já consorciado, e lógico que esses dados vão ser publicados, divulgados também para o produtor. Uma coisa importante, depois o professor pode nos ajudar mais para frente, é justamente isso que o senhor falou. Por exemplo, o produtor usa rusiense por vários motivos, questão de custo, se adaptar melhor ao consórcio com o milho, a facilidade de dessecação depois para voltar à cultura da soja, e além da dessecação, plantio, a plantabilidade, não ter dificuldade por ter menos touceira, esse tipo de coisa. E perguntar ao Luiz Carlos o seguinte, e essas outras cultivares? E o Charaés, o Marandu, o Mombaça, como que foi? Ou teve alguma dificuldade na hora de plantar soja sobre essas culturas e também na dessecação? De maneira geral, que nós temos aí várias imagens, é possível que haja essas fotos aí, essas imagens no programa. Hoje as semeadoras que hoje o mercado está ofertando, elas são muito adaptadas para o plantio. E mesmo nós temos aí condições de palha, você pega um capim solteiro aí como o Marandu, como o próprio Mombaça, produzindo aí 18, 19 toneladas de palha por hectare, que é uma situação, quer dizer, o ideal, digamos, mas o que se procura é em torno de 4, 6 toneladas de palha. Somando essas palhas, nós atingimos muito mais do que isso e com facilidade, em função dessa forragem. Mas é tranquilo. Nós não tivemos dificuldades de fazer um plantio bem feito. O estande da soja foi adequado, conforme a gente tinha planejado, as sementes tiveram uma germinação adequada. Então, hoje esse problema já está tranquilamente solucionado pela qualidade das semeadoras. Bom, é importante a gente salientar aqui o valor que as universidades, de modo geral, os centros de pesquisas têm para o agronegócio. Como a Universidade Federal da Grande Dourados, através do professor que representa aqui a universidade, os trabalhos feitos ali. São trabalhos que começaram em 2009, com as braquiárias, em consórcio com grãos. E essas informações chegam ao produtor, esses resultados chegam ao produtor, de modo que o produtor não sofra tanto, Daniel, na hora do plantio, na hora dos resultados do plantio. Ou seja, o que foi testado na universidade, na faculdade, chega já para o produtor de maneira mais facilitada. Sim, tem que
destrinchar essas informações, né? A universidade tem gente, tem condição, de fazer os testes, chegar com mais informações ao produtor. É justamente isso aí. O produtor, na hora de fazer a integração lavoura-pecuária, qual capim? Qual é o melhor capim? Quanto de semente que eu tenho que utilizar? Se eu colocar só uma linha na entrelinha do milho, funciona ou não? Eu preciso colocar duas? Qual o resultado que eu vou ter? Quanto de supressão eu preciso fazer? Eu preciso fazer supressão? Eu vou conseguir colher, manter a produtividade do milho? Quanto que eu vou aumentar na produtividade da soja? Qual o manejo que o produtor deve fazer para dessecar essa pastagem e voltar com a cultura da soja? Tem alguma dificuldade? Todas essas informações, então, a universidade consegue mostrar para o produtor e elencar as principais forrageiras, as principais cultivares aí de pastagem, para a hora que o produtor for definir, né, for decidir fazer a integração lavoura-pecuária, ele já tenha um subsídio, uma base de informações para poder escolher, sim, a melhor cultivar. É claro, para cada região, para tipo de solo, tamanho de propriedade, você pode usar uma ou outra cultivar. E também o produtor que quer fazer recria e engorda, às vezes o produtor quer entrar com uma atividade diferente, e para isso ele escolher corretamente a cultivar, é aquilo que a gente fala, minimizar o erro, né? Vamos imaginar o seguinte, o que tinha para ser errado ou o que tinha para ser testado já foi testado na universidade. Na universidade ou no centro de pesquisa. Exatamente, né? O produtor não fazer isso. Com certeza, para que o produtor não repita, para facilitar a vida do produtor rural. Bom, nós vamos daqui a pouquinho, depois do balcão de vendas, esse último balcão de vendas que a gente tem agora com o Guilherme Beretta, nós vamos ali voltar para a nossa sala de bate-papo, porque nós temos ali umas telas, uns resultados já finais desses experimentos, ou os últimos resultados finais, não, porque não para nunca, né? A cada ano tem novos resultados, mas os últimos resultados colhidos pelo professor e pela sua equipe, que vai falar sobre essa integração lavoura-pecuária, tá certo? Mas antes, o nosso último balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que está doido para falar. Fala, Guilherme! Olha, novamente aqui no balcão de vendas, e você já sabe, quando aparece o balcão de vendas, é a grande oportunidade que você tem em adquirir sementes da mais alta qualidade, com preço acessível e atendimento exclusivo. É isso mesmo, a Gerpasto não distingue a quantidade que você precisa, desde 20 quilos até 20 mil quilos, nós temos um atendimento personalizado. Lembra você também que nós somos produtores de pelo menos aí 17 cultivares. Todas as braquiárias, né, Braquiarão, Piatã, a própria braquiária rusiziense, que é o destaque da nossa participação. As outras braquiárias, o Paiaguás, que também é uma novidade e você pode estar trabalhando aí com o pastejo diferido. Os pânicos, né, de um modo geral, você que está num solo de melhor fertilidade, precisa intensificar a sua pecuária. Nós temos aí Tanzânia, Mombaça, Uzuri, Aruana, Massaí também, o pânico Tamani, que tem tido grande aceitação e grande sucesso por parte do produtor rural. E também leguminosas como estilosantes Campo Grande e também acrotalária. Além desse arsenal todo, nós temos também pelo menos 3 apresentações de cada uma dessas cultivares. Sementes convencionais, como a gente tem aqui, sementes puras, né? Sementes de 80 de valor cultural, que é a grande tendência de mercado, um produto que a agricultura, aliás, absorve bastante, e a grande tradicionalismo da Germipasto, que são justamente as sementes incrustadas, que já são pelo menos 18 anos de produção. Olha, meu amigo, é bastante opção para você ter sucesso aí no seu agronegócio. Você que trabalha com a integração lavoura-pecuária, como eu já disse, nós temos aí a braquiária rusiziense, que entra muito bem nessa questão de proteção de solo, de deposição de matéria orgânica, dentre outros fatores benéficos aí para a sua propriedade. Olha, pega o telefone e entra em contato com a equipe Nota 10. Olha, você que precisa de um auxílio de um representante próximo a você, você vai lá no nosso site, clique ali no mapinha do seu estado, você vai ser sempre atendido da melhor forma possível por alguém da Germipasto que esteja próximo a você. Olha, meu amigo, pega o telefone e entra em contato com a nossa equipe, operadora 67 3389 6700. Essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos em Campo Grande, na capital do estado, e um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Estamos presentes também nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e também você que curte aí os bons vídeos da empresa, vídeos feitos com muito carinho para você, acesse o YouTube, coloca lá VDTech Plus ou então Germipasto, você vai ter acesso a praticamente aí 400 vídeos aí à sua disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, Guilherme Beretta. Olha, grande abraço para você, muito obrigado. Foi aí o nosso último balcão de vendas com o Guilherme Beretta. E falando ainda em oportunidades de bons negócios, nós vamos apresentar para você agora o nosso representante em Dourados, no Mato Grosso do Sul, viu? É a Casa da Lavoura, importante parceira da Germipasto. Veja aí. Oi, amigo produtor rural, meu nome é César, eu sou engenheiro agrônomo e diretor comercial da Casa da Lavoura. Lá você vai poder encontrar todos os produtos para a sua lavoura, né, de alta qualidade, produtos como sementes, fertilizantes, adubos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, tudo que você precisa aí para fazer sua lavoura produzir com alta qualidade. Para nos encontrar, nós temos duas lojas, né? Uma em Douradina, outra em Dourados. Em Douradina você pode ligar no telefone 3412-1171. Em Dourados você pode ligar no telefone 3426-7288. O meu telefone é 9845-5550. Você pode também nos encontrar por e-mail, que é contato@casadalavoura.agr.br. E também diretamente em nosso site, que é www.casadalavoura.agr.br. Tá aí a Casa da Lavoura, nossa representante em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Dourados também está a Universidade Federal da Grande Dourados, onde o professor tem o seu trabalho realizado de pesquisas, onde realiza seus trabalhos de pesquisas. E nós já falamos agora há pouco ali no nosso cafezinho, né, Daniel, sobre esse trabalho que desde 2009 vem sendo realizado. E aqui nós temos uma tabela de resultados, é isso, professor? Eu vou tentar, mesmo para o telespectador entender, porque a tabela tem vários números, até para ele ficar um pouco, se interagir com essa tabela. Então, aqui nós temos um experimento que o objetivo principal é a gente conhecer um pouco mais desses capins, consorciado com milho, e após esse consórcio, depois do milho colhido, esse capim dessecado, e se planta a soja sobre, e aí é um sistema contínuo, né, ano após ano. Aqui nós vamos mostrar o resultado de 2 anos de milho, que foi esse ano aqui, 2014, a safra, vamos ser a segunda safra de 2014, e na extremidade também, produtividade do milho, também com os mesmos tratamentos. Só para a gente entender um pouco, o testemunha significa que o milho foi semeado solteiro, ou seja, sem ocorrência de capim. Ele sempre foi mantido milho no milho, só o milho controlado, as plantas daninhas que ali surgiram, então é um milho solteiro, numa condição sem presença de mato e nem de capim. Aí nós temos também aqui o X, ele vem da braquiária Xaraés, o P vem da braquiária Piatã, aqui nós temos do pânio, que seria o Mombaça, o N, o R da Rusiense, e o B do braqueirão ou marandu. Certo. Só que aqui nós temos sempre a forrageira numa parcela solteira, logicamente que ela não tem então milho, então ela vai aparecer sempre sem milho naquela parcela. E aí depois nós temos para todos eles, até para a gente ver da importância ou não de você fazer uma supressão, quer dizer, seria a utilização de uma subdose de herbicida recomendada para o milho e que vai fazer um ligeiro estresse nesse capim. Então nós temos, para todos os capins, nós temos esse capim com a aplicação desse, quando o capim está com até o 3º perfilho, utilizando um herbicida com o objetivo de dar uma estressada nesse capim. E a outra parcela, o milho, ele é consorciado, tem o crescimento livre, sem o uso do herbicida. E aqui nós temos sempre isso, o solteiro com o herbicida, sem, com o solteiro, etc. Então aqui ele tem sempre, o primeiro seria o solteiro, o segundo, aquela parcela, o capim foi utilizado o herbicida e não. Bom, se nós olharmos aqui o resultado do milho, a gente percebe que o milho solteiro, ele produziu naquela safra 115 sacos, que é uma produtividade muito boa, considerando a safrinha, a época de verão, de outono e inverno, é uma produtividade boa. Mas nós percebemos aqui que quando nós temos, né, por exemplo, o capim, aqui vocês vão ver todos, que há sim uma perda de produtividade e tem capins que até pela quantidade de palha que produz, ele tem uma interferência maior na produtividade do milho. Mas de maneira geral, nós estamos trabalhando aqui numa situação
é como se fosse implantar uma lavoura, porque nós temos aqui 2 linhas de capim nas entrelinhas do milho. Então a quantidade de palha e a quantidade de capim que está aqui é uma quantidade diferente de quando você está usando apenas uma linha de capim na entrelinha do milho. Então o volume de palha aqui é muito grande. E lógico também dessas plantas crescendo e produzindo também são grandes. Então nesse contexto, essas produtividades e essas perdas, elas são, porque se nós olharmos aqui, nós temos na outra tabela a quantidade de palha que esses capins estão produzindo. Lógico que o capim solteiro tem uma produtividade muito alta, que você tem as espécies que estão aí, né? Porque não compete, né? Exato. Agora, quando nós temos o capim consorciado, mas mesmo assim, você vê, ó, você tem 3.200 toneladas de massa a mais que está pondo no capim. Somando a de milho, você vai atingir tranquilamente o que nós desejamos para o plantio direto. Bom, aqui então nós temos, agora, o que é importante nós observarmos? Que você vê bem, ó, num ano que esse ano 2014, 15, houve teve alguns veranicos lá na região de Dourados, certo? Você percebe, quando a soja foi semeada sobre o milho, milho solteiro, quer dizer, com aqui, poucas né? quantidades de palha, produziu 40 sacas por hectare. Agora você vê, à medida que nós vamos colocando palha, aqui você tem variação de espécies, por exemplo, você tem a charaés aqui, ó, você já teve um ganho aqui, ó, aumentou, de né? 8 sacas, né? Você tem outro capim aqui, ó, você vê aqui, ó, o Piatã, né? Chegou a produzir, ó, o Piatã 46, o Marandu 51, 49, tem um 53 aqui, ó. A Rusiense 53, né? E aqui nós temos o Marandu também com 49. Mas de qualquer maneira, se nós olharmos, a presença do capim para toda a situação foi mais produtivo, a soja produziu mais em relação àquela parcela onde o capim... Ou seja, é sempre para ver o quanto isso vai influenciar na produção de grãos, no caso de soja, né? E agora, se você pegar, só para a gente deixar bem claro isso, que às vezes o fato de você perder na produtividade do milho, você ganha na produtividade da soja, certo? E isso, na verdade, você acaba o sistema sendo positivo. Além de que, olha a quantidade que você está pondo de palha no sistema. Entendi. Faz uma compensação. Você produz menos milho, mas em compensação produz mais soja. Mas Daniel, só para a gente pensar também, imagina o seguinte, Éder, e aquilo que o professor falou, esse trabalho começou em 2009, tá sendo, né, e vem, é contínuo. Qual é a produtividade do milho, desse milho mesmo com capim, daqui 10 anos? Entendo. Esse milho com capim daqui 10 anos vai ser maior que o milho solteiro, com certeza. Por quê? Porque eu vou melhorar a qualidade do solo. Eu estou colocando aquilo que o professor falou. Eu estou colocando matéria orgânica no sistema. Com isso, eu melhoro o potencial produtivo do solo. Não só para milho, qualquer cultura que eu introduzir nesse solo que eu estou colocando matéria orgânica, eu crio uma condição melhor. Então, o milho, a longo prazo, o potencial de produção vai ser maior do que o testemunho. O produtor rural tem que entender que quando o solo foi pego para poder fazer a experiência, o solo tinha uma situação de baixa produtividade. À medida que os anos foram passando, a gente vai construindo o solo, como vocês falaram no início do programa, e dessa forma aumentando a produtividade de grãos. No primeiro ano, talvez não, vai haver essa perda de produtividade, mas ao longo do tempo não, vai melhorar. Bom, muito bem, o assunto está tão bom, está tão gostoso, pois não, professor? Eu só gostaria, primeiro, agradecer a Germipasto, que gentilmente tem oferecido as sementes dessas 5 forrageiras, né? E a gente tem observado no campo a qualidade dos capins, que a gente tem tido sempre bons estandes, né? Vocês viram pelas fotos aí como a emergência do capim foi muito boa, né? E isso tem possibilitado, como eu disse, né? Esse experimento ele não tem data. Aproveitamos os produtores também para ir lá na universidade conhecer esse experimento, porque ele é um experimento muito prático, ele é feito todo mecanizado, as parcelas são grandes, não são parcelas pequenas, todo o sistema é feito mecanizado, a aplicação de tudo é feito como dentro de uma área bem semelhante ao produtor. Bom, quem tiver interesse em conhecer o experimento, então, feito na Universidade Federal da Grande Dourados, os dados vão ficar aqui embaixo, telefone e e-mail do professor, para que você entre em contato e pergunte mais sobre esse assunto, viu? Só salientando para encerrar o programa, a Germipasto, além de colocar suas sementes de qualidade no mercado, também fomenta e apoia a pesquisa, né, como essa pesquisa realizada pelo professor Luiz Carlos Ferreira de Souza. Muito obrigado, professor, pela sua participação, um grande abraço, viu?
Daniel Dirame, mais uma vez, grande abraço a você, muito obrigado. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado pela vinda. Um abração. Tá certo. Olha, você também que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia. Voltamos num próximo programa. Outros detalhes você acompanha também na nossa página na Rede Mundial de Computadores, www.gmpasto.com.br e também no nosso perfil no Facebook. Valeu, grande abraço, tchau!